O Ministério da Educação informou na noite de ontem que cancelou o ofício enviado a universidades federais em que recomendava punição a manifestações político-partidárias e as caracterizava como imoralidade administrativa. A nova manifestação do MEC foi encaminhada às instituições após o Ministério Público Federal cobrar explicações da pasta. No novo documento, o Ministério da Educação afirma que não havia a intenção de coibir a liberdade de manifestação e de expressão no ensino superior. Em circular enviada aos reitores e assinada pelo secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, alega que o ofício foi cancelado por possibilitar interpretações diversas da mensagem a que pretendia. O texto também destaca que o governo respeita a autonomia universitária prevista na Constituição Federal. Diogo, como é que você interpreta esse movimento aí do Ministério da Educação? Andou para trás? Deu 2 passos para trás? Deu um passo para trás porque a repercussão foi muito ruim, né, Paulo? Mas foi, de fato, mais uma tentativa de censura entre tantas outras que vem acontecendo no Brasil. E essas tentativas de censura partem de todos os lados. Partem do STF, do Poder Legislativo, do Governo Federal. O STF, por exemplo, impôs censura à revista Cruzoé em 2019, né? A Câmara dos Deputados pediu a prisão do humorista Danilo Gentili essa semana. E o governo federal andou tentando enquadrar jornalistas e cartunistas na Lei de Segurança Nacional. Isso quando o presidente não sai por aí dizendo que quer socar a boca de jornalista, né? Esse tipo de atitude e os precedentes, eles acabam criando uma espécie de voluntarismo entre as autoridades ou entre os policiais. Por exemplo, outro dia um dono de restaurante aqui em São Paulo foi levado para a delegacia porque ele colocou uma lousa na calçada dizendo que daria um churrasquinho grátis para quem matasse o governador João Dória. Ora, é óbvio que isso é um disparate, um absurdo, né? Mas quem que vai levar a sério uma coisa dessas, né? E essa semana, um jovem em Uberlândia foi preso em flagrante pela PM e depois teve que dar depoimento na Polícia Federal, porque ele escreveu no Twitter assim, abre aspas, pessoal, Bolsonaro e Uberlândia amanhã. Alguém fecha a virar herói nacional? É evidente que isso também é um absurdo, não se pode compactuar com alguém incitando ou mesmo fazendo uma piada sobre uma incitação à violência. Eu chamei isso de crítica ao presidente Bolsonaro hoje no Jornal da Manhã, mas eu me expressei mal. Obviamente não é simplesmente uma crítica, né? Pode ser até uma incitação ao crime, o que eu acho detestável. Mas o ponto é que todo dia há milhares de mensagens como essas no Twitter. Nós vamos prender todos em flagrante? Vai prender o dono do boteco que fez a piada sem graça com o governador? E no início do mês, o governo federal se sai com essa tentativa de amordaçar os professores universitários, cujo trabalho é justamente exercer o pensamento crítico, né? Um dos trabalhos é justamente esse. E é um episódio que está ligado à censura que o governo tentou impor a 2 professores universitários da Universidade Federal de Pelotas, que fizeram críticas à atuação do presidente na pandemia. Um deles é o epidemiologista Pedro Alau, ex-reitor dessa Universidade de Pelotas. O Alau, ele coordena o maior estudo epidemiológico do país de Covid-19. É um estudo para identificar o verdadeiro número de contaminados, identificar a subnotificação e outros fatores também demográficos. As pessoas, os pesquisadores indo de porta em porta em várias cidades, inclusive cidades do interior, para fazer testes, né? Esse estudo seria importantíssimo para ter dados para elaborar políticas de verdade contra a pandemia, para que não precisássemos fazer esse abre e fecha que a gente está discutindo aqui. Mas o governo o que fez? Esse estudo, desde o ano passado, o governo tirou o financiamento do estudo. Aí o Pedro Alau agora foi vítima de censura por parte da Controladoria Geral da União, numa tentativa de proibi-lo de criticar o governo. Ele e o colega tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta para não sofrer um processo administrativo por terem feito uma crítica ao presidente. Enfim, está tudo errado nessa história e os ataques à liberdade de expressão estão vindo de todos os lados. Constantino, essa postura do ministro é uma postura bem diferente do que seria o Abraham Weintraub, né? Sim, eu gosto da postura do ministro Milton, mas eu acho que nesse caso específico do MEC, no clima em que temos hoje de aparelhamento pela extrema-esquerda, faz falta uma figura mais combativa como o Weintraub. Eu não gostei desse recuo. Deixa eu explicar o motivo, né? Não é liberdade de expressão que está em jogo. Um professor, um reitor, ele não tem liberdade plena de expressão dentro da Universidade Federal
por vários motivos. Primeiro, que se trata de um prédio público financiado pelos nossos impostos. Segundo, porque no caso de um professor, ele tem audiência cativa. Ele está lá para passar um conteúdo, ele não está lá para fazer a cabeça de jovens, né, para conquistar o coração, como disse um ex-ministro petista, né, o Janine Ribeiro. Eu sou a favor do projeto do Escola Sem Partido. Eu acho que nós temos que reagir a isso que está acontecendo. Todo mundo sabe, está cansado de saber há anos que as escolas e as universidades federais viraram antros de doutrinação comunista, foram aparelhadas, foram tomadas pelos partidos mais radicais da esquerda. Nós tivemos um reitor, como no caso do Roberto Lerrer, da UFRJ, que assumiu literalmente vestindo o boné do MST. Uma entidade, um movimento criminoso que promove invasões e que prega o marxismo, né? Um professor não tem liberdade de convocar alunos para uma manifestação de Lula livre ou de colocarem uma placa de impeachment do presidente Bolsonaro em terreno de uma universidade federal, como aconteceu em Juiz de Fora. Isso não é liberdade de expressão. A gente precisa tomar algum cuidado com as expressões aqui, para não confundir as coisas, não confundir alhos com bugalhos. Liberdade de expressão o professor tem para depois escrever o que ele quiser, para se manifestar, para dar uma entrevista no rádio. Dentro de sala de aula, ele é professor de matemática, ele não pode lá ficar falando bem do Lula e mal do Bolsonaro a aula inteira. Ele tem audiência cativa, ele tem que cumprir um cronograma, um processo de ensino ali. Ele não está lá para isso. Então, é óbvio que existe um risco de você engessar demais. E não era a ideia do projeto Escola Sem Partido, que queria fixar nas salas de aulas o direito constitucional dos alunos. Nem isso a turma quer, porque não quer que lembrem que eles têm esses direitos, né, constitucionais. Então, é óbvio que tem que tomar algum cuidado, né? Tem que ter um ambiente livre de troca de ideias, até calorosas, dentro de uma universidade, coisa que não acontece. Hoje em dia não existe lugar mais asfixiante para se debater do que um campus universitário. Se for uma universidade federal, nem se fala, né? É um ambiente quase, né, de imposição do pensamento politicamente correto de esquerda. Agora, é preciso lembrar que isso é custeado com os nossos impostos e que tem uma função. Se não, fecha, transforma em estacionamento, que vai ser melhor. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui para a gente não permitir também, né, que continuem fazendo o que estão fazendo há décadas aí nessas universidades federais, inclusive algumas com denúncias bem graves de virarem ali fortalezas do crime, né? Drogas e tudo mais. Ficou faltando um comentário do nosso Mark, vou pedir para o Mark ser o mais breve possível. Por favor, Mark. Rapidinho, Paulo, quero trazer aqui o histórico de como começou essa história. O Diogo já falou rapidamente, foi lá o ex-reitor da Universidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que usou os canais da instituição para fazer ofensas ao presidente. Eu tenho aqui aspas do que falou o ex-reitor. Nada disso estaria acontecendo se a população não tivesse votado em um defensor de torturador, em alguém que diz que mulher não merecia ser estuprada. E aí ele vai com todas essas coisas que a esquerda fala nos eventos políticos que promove. O problema é que ele estava usando o canal oficial da instituição. E aí as autoridades entenderam que o canal oficial é uma extensão do espaço público da universidade. Ele fazer isso no canal dele, numa entrevista de rádio, numa entrevista de televisão, ok, é a opinião dele. Agora, quando ele usa o título de reitor e o canal oficial da universidade para fazer comentários políticos desta forma, não me parece adequado. Toda a confusão começou ali. Agora o MEC, esse ofício do MEC, eles realmente voltaram atrás, mas eu não acho, inclusive, que o posicionamento do MEC estava equivocado, não. Ele faz uma recomendação que o espaço público tem que ser destinado ao público. Não tem problema nenhum debater Karl Marx nas universidades, desde que também haja espaço para os autores liberais. Agora eu faço um desafio aqui, procura algum autor liberal nas bibliotecas das universidades federais e me conta depois se você achou.